Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as reviews do mangá de Boku no Hero Academia, que vocês curtiram bastante quando eu voltei a trazer. Dessa vez iremos ver o capítulo 268 do mangá. E olha só, a gente tá vendo que o herdeiro perfeito do All For One está pra nascer. E ele é o maior perigo pro One For All e pro Midoriya, o inimigo natural. Agora Shigaraki Tomura está um passo mais perto de realizar o seu maior desejo. E vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje, como esse capítulo tá se desenrolando. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia mostrando pra gente uma passagem com vários resquícios da batalha. Ali alguém estava passando percebendo que alguns gnomos pequenos saíram dali, então deveria ser a rota, um atalho. Vemos então que era Endeavor, que estava passando por ali se movimentando o mais rápido possível. Enquanto isso, enquanto ele se movimentava por aquele lugar, os heróis continuavam seu combate, eles enfrentavam os gnomos high-end. Eles estavam lutando com tudo, eles estavam partindo pra cima com tudo. Aqueles eram grandes inimigos e estavam sendo bem difíceis de lidar. Até que sim, finalmente Endeavor consegue chegar naquele lugar. Ele chega gritando, perguntando a Crush o que havia acontecido ali. O herói que até então estava enfrentando o gnomo, então fica feliz por ver Endeavor e grita pelo nome do herói número 1. Ele então revela que tá sendo muito difícil continuar aquela batalha, muito difícil lidar com aquele cara, porque a regeneração desse inimigo estava sendo realmente problemático. Mas Endeavor continua bem calmo. Ele anda numa boa dizendo, não precisa se preocupar com isso. Mas nesse ponto a gente vai pra um outro lugar. A gente tava vendo um gnomo continuando lutando, mas alguém tava prestes a resolver. Aizawa, o herói Eraserhead, chega dizendo, eu vou apagar agora. E a gente também vê neste ponto uma grande explosão de chamas enquanto o High-End é mandado pra fora. Endeavor aparentemente resolveu do seu jeito. Ele tocou fogo e causou uma grande explosão. Boku no Hero Academia, capítulo 268, Scramble. Junto com Aizawa e Crust enfrentando aqueles gnomos, a gente via que o Present Mike também tava ali. E ele meio que tava gritando naquele combate. Mesmo assim, os heróis aparentemente agora já estavam conseguindo dar conta ali, depois da chegada de Eraserhead e também Present Mike naquela batalha. Os gnomos realmente estavam sofrendo algum certo dano a partir deste ponto. Mas víamos que a batalha estava acirrada. A gente estava vendo o Endeavor dando um socão naquele gnomo e explodindo aquele cara, mas bem, aquele adversário parecia ainda se manter tentando se regenerar. Naquele momento, enquanto esfregava seus punhos ali, o Endeavor começa a prestar mais atenção no que estava acontecendo e ele começa a dizer que por baixo da pele dele ainda parecia existir camadas e camadas de ossos. Isso era o que estava impedindo os heróis e também permitindo aquela regeneração. Do outro lado, Aizawa gritava pro Endeavor e ele começa a pensar que depois de encarar os dois que estavam na frente, demorou um pouquinho pra olhar pro de trás. E então ele continua gritando e fala pro herói número 1 acabar logo com aquele inimigo. Neste ponto a gente vê que o Endeavor continua dando seu socão e depois disso ele simplesmente ativa o seu poder de fogo. Neste ponto já deu pra notar que estava acontecendo alguns momentos antes do final do capítulo passado, então mudamos de cenário. A gente viu o lugar por onde a Mirko estava passando, correndo rapidamente. Continuávamos vendo a expressão de persistência no rosto da heroína. Mirko, como sabemos, não iria desistir ali, não importa o que aconteça. Ela continuava saltando por aquele lugar enquanto pensava que no momento que ela tinha visto aquele cara, o seu corpo já sabia. Os seus instintos de coelho avisaram pra ela imediatamente. Aquele cara, quando apareceu pra ela, ela já sabia que representava algo ruim. Neste momento ela estava pensando no Shigaraki Tomura, que ainda estava ali após sua cirurgia pra ser o inimigo final. Ela dizia que ele não podia ser solto no mundo de jeito nenhum. E ela tinha que fazer o que fosse possível e também o impossível pra o impedir. Ela não podia deixar esse cara escapar, seria perigoso pra todo mundo. Neste momento a gente volta até ela e a gente vê o doutor desesperado gritando pra que ela parasse agora. Mas Mirko continuava em frente, ela seguia o seu ataque e ela chuta diretamente aquela cápsula onde estava Shigaraki. O doutor apenas a olha de lado, enquanto isso a gente vê uma grande explosão por trás do golpe de Mirko. Víamos neste ponto também a tela do computador do doutor. Naquele ponto a gente percebe que Shigaraki estava bem avançado, mas ainda ali, ele não estava pronto no estágio final. A sua taxa de estabilização estava em 74%. Víamos também neste ponto vários outros tubos iguais àqueles. Existiam muitos naquele lugar e depois disso a gente volta para o campo de batalha inicial. A gente vê naquele ponto todos os heróis estavam ali lutando, se esforçando ao máximo. Voz, escudo, laser, aprimoramento físico, Saber. Todos eles estavam dando tudo de si. Crust, Present, Mike, todos estavam lutando com tudo que tinham contra os gnomos. E também percebemos que o High-End estava procurando quem seria seu alvo. Aquele gnomo se perguntava quem estava anulando a sua individualidade e ele estava procurando quem seria o seu inimigo. Neste ponto
ele vê Eraserhead, o herói que estava andando por ali, e diz: é aquele. O Nomu tinha percebido que havia ficado incapaz no momento que ele apareceu ali para aquela batalha, então o que ele fez? Neste ponto, uma análise geral do que estava acontecendo foi feita. O herói não havia tocado, então, bem, não podia ser isso. Neste momento, o Nomu percebe que o Aizawa estava escondendo seus olhos, então poderia ser a visão. Era a única possibilidade, deveria ser este o impedimento. Enquanto a batalha com os heróis continuava ali, o Nomu ficava analisando tudo. Estava prestando atenção em cada detalhe naquele ambiente. Ele pensava que, bem, como seria feito para desfazer os efeitos disso? Será que existia um limite de tempo? Ou talvez teria que destruir o usuário? Neste ponto, o Nomu não podia baixar a guarda. O herói do laser começa a gritar que ele estava fugindo. E o herói também percebia que só a velocidade do corpo do Nomu era incrivelmente insana. Simplesmente não precisava dos seus poderes, era só se esquivar. Mas a Aizawa estava percebendo uma coisa completamente diferente. O High-End não estava tentando escapar do laser, nem era algo assim. Na verdade, ele nota que o Nomu estava tentando escapar do seu olhar de propósito. Ele estava tentando recuperar o uso da sua individualidade. O Nomu dizia que sua mente e seu corpo estavam bem acordados agora. E então, depois disso, saltando e emanando todo o seu poder, começa a gritar: neste momento eu me sinto incrível. Aquele inimigo havia conseguido se recuperar e estava prestes a entrar no combate novamente. Não foi por muito tempo que os heróis conseguiram adquirir a vantagem ali. E agora aquele Nomu se mostrou não só completamente consciente, mas capaz de criar uma estratégia instantaneamente. A gente via uma série de líquidos sendo lançados como se fossem ácidos, destruindo tudo e indo em direção aos heróis rapidamente. Aquele ácido tinha tudo para ser completamente perigoso, e eles tentavam usar os escudos para conseguir escapar. A gente viu Eraserhead tentando se esconder daquilo, pois sabia que ser atingido não era uma boa ideia naquele instante. Endeavor também tentava se proteger, não só se virando contra aquilo, mas também utilizando as suas chamas. E enquanto isso, a gente percebe que o Nomu que ele estava tentando destruir ainda se mantinha acordado. Víamos então que neste ponto a gente está voltando pro tempo atual, pro fim do último capítulo do mangá. Aparentemente, enquanto víamos o esmagamento feito por Endeavor naquele inimigo, a gente também estava vendo aquelas garras se movendo em alta velocidade. Aquilo que estava indo em direção a Mirko pra a impedir. Neste ponto a gente volta mais próximo pro momento atual. Mirko estava saltando, tentando destruir tudo, acabar com tudo pra impedir o retorno de Shigaraki. Ela não podia deixar aquele vilão voltar, ela não podia deixar Shigaraki obter todo o poder que ele desejava. Mas então, como vimos, aquilo havia atingido no ar. Aquilo havia golpeado não só nas costas, como na perna também. Mirko tinha sido segurada, mas como ela mesmo disse, como uma heroína, ela não pode desistir. Ela continuava se esforçando e tentando se manter em frente, mesmo sendo puxada pra trás. E enquanto isso, a gente via no computador do doutor, a atualização agora estava em 75%. Aquele médico estava desesperado, ele continuava gritando, ele continuava clamando por Shigaraki, enquanto isso Mirko estava se esforçando ao máximo. Ela estava completamente ferida, era muito difícil de se mover, mas ela não iria desistir. Crescent B Moon Kick. O seu golpe era direto, o seu golpe era certeiro, ela continuava chutando e chutando. Mirko continuava golpeando aquilo e o doutor neste ponto começa a entrar em desespero. Ele via sua pesquisa, viu a cirurgia que fez em Shigaraki, tudo indo ao chão. Uma grande destruição estava acontecendo no laboratório e o doutor começava a gritar pra ela parar. A gente via então aquele líquido derramando por todo o ambiente, enquanto o doutor agora estava sério. Ele começava a olhar pra frente, ele começava a olhar um pouco mais assustado que antes. Algo mais havia acontecido ali e a gente estava vendo também a Mirko caindo neste ponto graças àquele ataque do Nomu. Mesmo assim ela se mantinha sempre tentando se erguer pra continuar fazendo o que estava fazendo, mas ela estava sendo puxada pra trás. Aquilo era muito forte, mas Mirko continuava batendo e batendo. Ela queria terminar sua missão e assim salvar a todos. E é então que, nesse instante, a gente viu o olhar de Endeavor. Aquele herói estava sofrendo um ataque direto também, mas ele é arremessado rapidamente em uma grande esfera de energia em direção a Mirko. Tanto ela quanto o herói profissional número 1 foram atingidos ao mesmo tempo e arremessados pra trás, um pouco mais distante daquela cápsula. Enquanto isso, o doutor continuava gritando, como estava fazendo desde o início do capítulo. Vemos então que neste ponto o lugar onde Shigaraki estava rachando, estava quebrando e se abrindo. Todo mundo então começava a gritar que não. O doutor por ver aquilo se abrindo antes da hora, e a Mirko também, afinal ela não queria que o Shigaraki saísse dali. Mesmo assim era certeira a abertura daquele lugar, e então a gente vê que o Endeavor meio que se aproveitou de ser arremessado pra trás. Ele ficou muito bem com aquilo, ele nem ligou pro golpe e usou aquele ataque pra ser mandado pra mais perto da Mirko e conseguir a salvar naquele momento. Vemos então que eles haviam saído de perto daquela rajada, e o Endeavor foi pro chão segurando ela o mais forte possível. O herói número 1 então preocupado começa a chamar por Mirko, e ela, ainda muito machucada, começa a dizer: acaba logo com eles, o Shigaraki tá ali dentro. Mirko não estava pensando em si mesma, ela queria que aquele adversário fosse destruído antes que ele escapasse dali. Todos os heróis só tinham um objetivo, e a gente via isso mais claro agora. Naquele ponto estavam lado a lado, Present Mic e Aizawa também. Ambos os dois olhavam pra frente e chegavam à mesma conclusão: o velhote também tinha que ser impedido. Naquele ponto, pensando em o quão perigoso pode ser a saída de Shigaraki Tomura, o quão poderoso seria um novo seguidor do All for One, o novo herdeiro daquele poder, eles começam a pensar que eles não podiam de jeito nenhum deixar o Shigaraki Tomura acordar. Aquele vilão seria extremamente perigoso caso conseguisse completar os seus planos.
E a gente vê que todos os heróis estavam sérios em relação a isso. A Mirko daria sua vida por isso, pra impedir aquele cara. E a gente vai ver que os 4 heróis que estão ali, de pé, eles realmente vão fazer de tudo pra impedir o retorno de Tomura. Mas como será que tudo isso vai acontecer? Será que Shigaraki vai escapar e Midoriya vai acabar precisando enfrentar o herdeiro do poder que é seu inimigo natural? Afinal, o One for All nasceu como resposta ao All for One. E agora, sabendo mais sobre todos os poderes que estão acumulados ali dentro, Midoriya provavelmente terá que enfrentar, assim como terá sua versão evoluída, alguém com um poder também evoluído em relação ao All for One original. Mas a gente vai ver tudo isso nos próximos capítulos de Boku no Hero Academia, como toda a história tá se desenrolando. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!